Reunião de célula, também conhecido como grupo familiar, pequeno grupo. Como é que isso começou? Quem foi que inventou isso? Para entendermos, nós precisamos voltar na origem do cristianismo. Pois muito bem, logo depois que Jesus ressuscitou, nós temos em Atos, no capítulo 2, uma descrição em que houve um derramar do Espírito Santo e as pessoas foram cheias do poder de Deus. E nessa ocasião, o apóstolo Pedro faz a sua primeira pregação, e nessa primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Muito bem, isso foi uma bênção, mas depois disso alguém virou e perguntou: mas como é que nós vamos cuidar dessas 3.000 pessoas? Como é que nós vamos ensiná-las? Como é que nós vamos reuni-las? Porque havia alguns problemas sérios. Por exemplo, eles não poderiam se reunir nas sinagogas, porque as sinagogas eram destinadas para os judeus que eram adeptos do judaísmo. Eles também não poderiam fazer grandes aglomerações, porque Israel era dominado pelo Império Romano e o Império Romano não permitia que existissem grandes aglomerações, porque isso poderia acabar em rebeliões contra o Império Romano e isso gerava grandes problemas. Então, alguém inspirado pelo Espírito Santo disse: vamos dividir as pessoas. Evidentemente que isso não está na Bíblia, né? Uma livre interpretação minha, mas vamos dividir as pessoas e vamos fazer reunião na casa de cada uma dessas pessoas. Eles tinham 120 irmãos que estavam com Jesus nos últimos dias, pelo menos, porque é aquilo que a gente vê em Atos no capítulo 1. E o apóstolo Paulo, inclusive, relata que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, mas em Atos capítulo 1 fala que os apóstolos estavam nesse momento em torno de 120 pessoas. Eles dividiram essas pessoas em casas e cada uma delas foi dirigir uma reunião. Então imagine você, alguém virando que se converteu nessa primeira pregação de Pedro, falando, chamando um outro vizinho, falando assim: escuta, vai ter uma reunião na minha casa, você não quer ir lá para assistir essa reunião, não? Aí alguém pergunta assim: mas quem é que vai estar falando? Quem é que vai estar ensinando? Vai estar o apóstolo Pedro lá. Aí eu falo assim: obrigado, mas é que eu vou na reunião de célula do apóstolo João. Muito legal, né? Pois muito bem, meus irmãos. Isso foi então a estratégia que o Espírito Santo deu aos apóstolos logo no início da caminhada cristã, para que eles pudessem cuidar das pessoas, ensinar as pessoas, e isso foi muito útil, porque se no capítulo 2 a palavra declara que 3.000 pessoas se converteram, no capítulo 4 fala que 5.000 pessoas se converteram. Então nós não sabemos se são aqueles 3.000 mais 2.000 pessoas, ou se foram outras 5.000. Se foram mais 2 pessoas, então os apóstolos já tinham 5.000 pessoas para cuidar. Se foram outras 5.000 pessoas, então 5 mais 3 são 8.000 pessoas. Enfim, eram muitas pessoas. E o modelo de fazer essas reuniões em células, fazer essas reuniões nas casas, era um modelo muito eficiente. Pois muito bem, com a perseguição, os discípulos, como todos sabem, saíram de Jerusalém, foram para diversos países, o cristianismo se espalhou, mas quando chegou o momento do imperador Constantino reinar ao longo do seu governo, ele instituiu o cristianismo como religião oficial. Então, evidentemente, não havia mais a perseguição religiosa, não havia mais a dificuldade em reunir as pessoas, porque os cristãos então puderam passar a se reunir em locais públicos, em grandes quantidades de pessoas. Surge então a igreja e ela se institucionaliza, e com o passar do tempo nós chegamos então na questão da reforma protestante, né? Então eu vou pular esse pedaço da história e já falar a partir daí, para dizer o seguinte: as igrejas evangélicas começaram a crescer muito e havia uma dificuldade de fazer um pastoreamento eficiente. Mas e hoje? Será que é necessário ter reunião de células, de grupos familiares, de pequenos grupos? Sim, meus irmãos, há uma necessidade que justifica ter essas reuniões. Imagine você uma igreja com 500 membros, com 1.000 membros, 2.000 membros, 7.000 membros. Como é que os pastores dessas igrejas vão conseguir acompanhar semanalmente aquilo que está acontecendo com cada uma das ovelhas? O líder da célula,
Ele acompanha semanalmente aquilo que está acontecendo na vida daqueles irmãos que está sob o cuidado dele. Claro, aqueles irmãos que não têm compromisso, que faltam, ele, né, não tem como ter um acompanhamento tão perfeito, mas os demais sim. E então a reunião de célula, ela tem esse objetivo de fazer de fato um pastoreamento na vida dos irmãos, para ajudá-los nos seus problemas, nas suas dificuldades, para ajudá-los na sua vida emocional, na sua vida familiar. E claro, tudo começa no relacionamento com Deus. E, evidentemente, com isso, cada participante da célula vai descobrir ao longo da sua caminhada cristã quais são os propósitos que Deus tem para ela e para a família dela. Mas não é só isso. Nós temos hoje uma situação que é muito clara de outros aspectos, de outras qualidades que uma reunião de célula, de grupo familiar, nos permite. Por exemplo, nos países que são fechados ao cristianismo, como por exemplo um país como a China, que é declaradamente ateu, estima-se que exista hoje na China pelo menos 100 milhões de chineses que são convertidos sim a Jesus. E como que isso é possível? Por meio das reuniões familiares, por meio das reuniões nas casas, por meio das reuniões de células. E também há quem diga, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que se Jesus não vier antes da grande tribulação, estou falando agora, né, da volta de Cristo, há várias interpretações sobre a vinda de Cristo, se Jesus vem antes do aparecimento do anticristo, se ele vem durante ou depois, mas o fato é que se Jesus vier durante a grande tribulação, no governo do anticristo, ou depois, nós não teremos mais liberdade religiosa e a única maneira de se reunir será através da reunião de célula, do grupo familiar. Eu não estou declarando que Jesus vem durante ou depois. Eu, como cristão, quero crer que Jesus volte antes da manifestação do anticristo, mas só citei isso, há quem diga que a reunião de célula do grupo familiar também será muito importante caso isso aconteça. Então, da próxima vez que alguém convidar você para participar de uma reunião de célula, se você está ouvindo e não participa, participe. Se você é líder de uma reunião de célula, de um grupo familiar, entenda, meu irmão, que você foi chamado pelo Espírito Santo para estar aonde você está. Ok? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre o papel do líder de célula, as motivações corretas de uma célula, o que fazer, o que não fazer durante uma reunião de célula e como nós, como líderes de célula, líderes de um grupo pequeno, podemos abençoar outras pessoas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.